Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Hoje, primeiro dia do ano, programa especial neste sábado, recebendo o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, já aqui nos nossos estúdios para participar do programa Entrevista Coletiva. Comigo na bancada, a jornalista Flávia Moura, que apresenta o Amazonas Acontece nesse horário aos sábados. Hoje compõe com a gente a bancada do Entrevista Coletiva. E a gente começa cumprimentando o governador, desejando desde já um 2022 de muita prosperidade, governador. E quais são os seus desejos para esse ano de 2022? Olá, Neto. Olá, Flávia. Todos que nos estão assistindo nesse momento. Quero continuar trabalhando e desejo que a gente possa cumprir as nossas duas principais metas, que é colocar comida no prato de quem tanto precisa e gerar emprego e renda. Com esse processo de pandemia que a gente teve, muitas pessoas perderam seus empregos, principalmente os vulneráveis perderam suas principais fontes de renda. Então eu vou trabalhar para que a gente possa atingir essas metas e que a gente possa chegar àquelas pessoas que mais necessitam, e vamos torcer para que a gente não tenha mais nenhuma intercorrência relacionada à pandemia. Sem dúvida. Flávia? Então, governador, 2021 a gente já pode colocar que é passado, mas ainda assim a gente sabe que foi um ano completamente desafiador, tendo em vista aí os casos, de coronavírus e tudo mais, um cenário bem difícil que o Amazonas e o Brasil todo acabou passando, mas ainda assim, como é que o senhor definiria 2021? Foi um ano muito desafiador, como você bem falou, e algo que eu sempre repito nos meus discursos, por onde eu vou, contando um pouco da minha história de vida. Eu vim do interior, sou de uma família de 6 irmãos, então eu sempre reclamava da vida e achava que as coisas sempre eram muito complicadas e difíceis para mim. Quando eu virei governador em 2019, eu pensei, agora as coisas vão ser mais tranquilas. Mas aí é que vieram os maiores desafios da minha vida. A maior pandemia, a maior crise sanitária de todos os tempos, a maior enchente de todos os tempos. Então foram grandes desafios pelos quais eu e toda a minha equipe, minha família passamos. E o povo do Amazonas como um todo, né? O senhor completou 3 anos de mandato, regrediu um pouquinho mais além de 2021. Eu queria que o senhor citasse, então, 3 grandes conquistas do seu governo nesses 3 primeiros anos. Bom, nós conseguimos implementar o maior programa de distribuição de renda de todos os tempos, que é o nosso auxílio estadual permanente. Nós estamos fazendo a entrega ainda desses cartões, nós já entregamos para mais de 260 mil famílias. E esse é um programa que me dá muita satisfação, porque é através dele que as pessoas colocam comida, na sua mesa, é através dele que a gente ajuda aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade, aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Uma segunda grande conquista foi a pavimentação da M070, que é algo que as pessoas esperavam muito, principalmente aquelas que moram aqui nessa região de Novo Airão, Manacapuru e também Iranduba. E eu queria destacar o pacote de obras como um todo, de um investimento de R$1 bilhão no ano de 2021. Isso foi importante para a mobilidade em alguns municípios, recuperação de sistema viário, ampliação do abastecimento de água. Nós temos o Prosai Maués, que é a maior obra do BID em municípios com até 100 mil habitantes. Isso é importante porque garante qualidade de vida às pessoas. A gente tem a estação de tratamento que nós entregamos ali no Educandos, que é a maior estação de tratamento do norte do Brasil, uma das mais modernas do Brasil. Então eu gostaria de citar esses 3 itens, além de muitos outros que a gente tem. Eu passaria aqui o programa todo falando em entregas que nós fizemos durante o nosso governo. Aliás, eu queria dar uma informação que é importante. De todos os compromissos que eu assumi durante a campanha em 2018, eu já cumpri ou estou cumprindo 83%. E a minha meta para o ano de 2022, para esse ano que inicia, é cumprir ou estar em andamento 100% do que eu assumi de compromisso em 2018. E olha que nós conseguimos fazer isso mesmo com pandemia e mesmo com a maior enchente de todos os tempos.
Agora falando justamente sobre coisas boas, né? Tivemos aí as promoções dos corpos de bombeiros e dos policiais militares. Como é que foi justamente fazer essa ação sem comprometer as finanças, governador? Planejamento. Nós fizemos o nosso dever de casa. Isso nos ajudou a pagar as promoções, né, a dar as promoções, de abril e de agosto. E tem um detalhe, fiz as promoções de dezembro ainda no mês de dezembro, o que não era comum, porque todas as vezes as promoções de dezembro, elas eram dadas no ano seguinte. Então, a partir de janeiro agora, quem foi promovido no ano passado já começa a vir com esses valores nos seus contra-cheques. Nós também pagamos o maior abono Fundeb de todos os tempos, e não só para professores, mas também para todos os servidores da área da educação. Ainda para a Polícia Militar, nós aprovamos a lei de cursos, que isso significa um acréscimo, né, um percentual de acréscimo nos salários desses servidores, entre 25% e 30%, e isso daí é sobre o soldo e gratificação de tropa, ou seja, isso vai ser agregado ao salário, à aposentadoria desses policiais. Então, tudo isso é resultado da economia que a gente fez, do trabalho árduo que a gente fez, porque nós tivemos que cortar o que era supérfluo, tivemos que apertar de todos os lados para investir naquilo que era mais importante. A cheia, desculpa, Neto. Pode continuar. A cheia é uma preocupação de grande parte da população, inclusive há um indicativo de que 2022, agora esse ano, a cheia ela pode superar a do ano passado, mas inclusive o senhor assinou o plano de ação da Operação Enchente. Quais são as prioridades desse plano? Nós lançamos agora no último dia 27 o nosso planejamento para a enchente. Há uma previsão de que agora no ano de 2022 nós tenhamos uma enchente superior a de 2021. Em 2021 nós tivemos 57 municípios atingidos pela subida dos rios. A expectativa é que para esse ano todos os 62 sejam atingidos. Nós estamos trabalhando com ajuda humanitária, com o nosso cartão auxílio estadual enchente, com a montagem de estações de tratamento de água, estruturas como a que nós montamos em Anamã, com um hospital sobre balsa, estrutura também que a gente montou lá no Careiro da Várzea, delegacia sobre balsa e também hospital sobre balsa, financiamentos através da AFIAM, perdão de dívida para aquelas pessoas que eventualmente forem atingidas pela enchente. Nós estamos prevendo aí um investimento de algo em torno de 100 milhões de reais para atender essas pessoas que vão ser atingidas por essa grande enchente. Isso é uma previsão, né? Eu torço para que isso não aconteça, mas se continuar a subida dos rios no ritmo que está agora, a gente vai, infelizmente, ter uma subida muito grande dos rios e uma enchente como a gente nunca teve no estado do Amazonas. Governador, ainda que não tenha esse planejamento de forma concreta, mas já foi ventilado ou falado situação de mudar sede do município de lugar por conta da enchente? Isso é importante o que você coloca, Neto. Já há estudos para algumas localidades, como por exemplo Anamã, como Boca do Acre, Boca do Acre é um dos primeiros municípios a serem atingidos. Mas aí há toda uma questão cultural, muita gente já se acostumou com aquele ritmo ali de subida dos rios, e não é simplesmente fazer uma mudança, né? Isso daí tem toda uma situação, tem todo um círculo social que já foi criado, mas há propostas e isso daí depende das pessoas. Se as pessoas quiserem, a gente trabalha para que isso aconteça. Agora, a maioria das pessoas não querem sair dos seus lares, né? Apesar de toda essa dificuldade. O senhor cita Boca do Acre, e quem nos assiste Boca do Acre sabe disso. Lá tem uma curiosidade, como tem o fenômeno das terras caídas também, que é muito forte, lá mudam as casas de lugar, botam a casa em cima do caminhão e vai embora. E mudam ela de lugar com casa e tudo, né? Verdade. Interessante, são peculiaridades aqui da nossa região. Agora, governador, a gente está finalizando já esse primeiro bloco, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da situação política que o senhor tem vivenciado, principalmente nesse ano de 2021. O senhor começou um mandato não tendo uma maioria na Assembleia Legislativa, por exemplo, e o senhor finaliza, eu acho que esse ano de 2021,
uma situação mais amigável, vamos colocar dessa forma, né? Precisa ter um respeito entre os poderes e também um alinhamento maior com o presidente Bolsonaro. Eu tive muitas dificuldades assim que eu assumi o governo em 2019, exatamente porque eu não tinha esse grupo político, eu não tinha essa base política, eu não vim do meio político. Todos os governadores que passaram pelo estado do Amazonas tinham histórico de atuação na política. Ou eram muito ricos, ou eram muito poderosos. Eu vim, todo mundo conhece a minha história, eu sou de uma família de 6 irmãos, achei que a velha política pudesse deixar pelo menos eu governar e jamais imaginaria que pudessem trabalhar para sabotar o meu governo. Então foi isso que aconteceu no início de 2019. E com o tempo a gente vai aprendendo, hoje estou muito mais maduro, muito mais preparado. Muitas dessas relações eu tive que refazer pessoalmente. E hoje a gente tem uma situação harmônica entre os poderes, uma relação muito respeitosa entre o governo do estado, entre o executivo, o legislativo. Tenho conversado bastante com os deputados, tem uma boa relação com a Câmara, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Então a gente encerrou o ano de 2021 de forma muito positiva. Agora tem uma coisa que foi fundamental nesse processo, Neto. Aliás, 2 coisas. Primeiro, o amadurecimento que eu tive, eu e também da minha equipe, e a pandemia. A pandemia ela foi fundamental para provar para todos nós de que a gente não consegue superar momentos difíceis e momentos de crises sem que tenha a união de todos. Então, nos momentos mais difíceis, e eu sempre fiz questão de manter esse diálogo aberto e de comunicar todas as decisões que eu tomava, foi fundamental que todos estivessem alinhados. Mesmo que alguns tivessem pensamentos divergentes, mas que todo mundo estivesse dialogando e tentando encontrar uma solução para resolver um problema que era comum de todos nós. Governador Wilson Lima, aqui no programa Entrevista Coletiva, a gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o governador do estado, o Wilson Lima, participação da Flávia Moura aqui na bancada. A gente se despediu do primeiro bloco, governador, só falando de união, de alinhamento no seu staff, do seu secretariado. E agora, em 2022, ano de eleição, a gente vai ter descompatibilização de algumas pessoas que estão exercendo cargos no seu staff. Qual deve ser a orientação do senhor quanto a isso e a estratégia para manter essa coesão da equipe, esse alinhamento? Bom, primeiro, aqueles que vão ser candidatos não podem confundir as coisas, né? E há uma desincompatibilização, me parece que lá pelo mês de abril, mas já é uma determinação minha que todos os que ocupam cargos estratégicos no governo, que são secretários executivos, ou chefe ou presidente de autarquia e que vão disputar ou vão participar do processo eleitoral, tem que se licenciar do governo até o dia 31 de janeiro. Até o dia 31, ou seja, no final desse mês, tem que se afastar do cargo. Agora, governador, o senhor chegou a divulgar um vídeo, né, pedindo desculpas da população, possivelmente algumas pessoas que atrapalharam aí o seu governo. O senhor acha que talvez o seu erro foi acreditar nessas pessoas? Segundo, o senhor agora então se sente livre por conta desses nomes que atrapalharam o senhor no governo? A vida é um eterno aprendizado, né? Todos os dias você vai aprendendo algo novo, principalmente no governo do estado e diante de situações que são desafiadoras, situações que nenhum governador viveu, nenhum governador passou por uma crise sanitária tão grande como eu passei, nenhum governador enfrentou a maior enchente como eu enfrentei, e possivelmente vou enfrentar uma situação também muito adversa com relação à subida dos rios nesse ano de 2022. Eu entrei na condição de governador sem ter tido nenhuma experiência política. Eu montei um secretariado extremamente técnico, e por alguns momentos, por algum período, eu ignorei a parte política. E é preciso entender
que o cargo que eu ocupo ele é essencialmente político e você tem que dialogar com todo mundo. Aliás, hoje a gente consegue fazer isso muito bem porque a gente tem alinhamento com os poderes, tem alinhamento com a Assembleia Legislativa e isso faz parte desse dia a dia de quem está na política. Confiei em pessoas que não deveria confiar, são pessoas que não fazem mais parte do governo e pessoas que já fazem parte do passado. O que interessa é que nós estamos fazendo entregas hoje. O senhor fica à vontade para citar nomes. Bom, essas pessoas não estão mais no governo, essas pessoas não fazem mais parte do governo e a gente vai trabalhar com o que há de positivo, a gente vai continuar fazendo as nossas entregas. Achei que a velha política jamais se ocuparia, apesar do momento difícil que a gente viveu, de pandemia, jamais imaginaria que eles se ocupariam diante de uma crise tão grande de tentarem sabotar o meu governo. Porque desde o início do governo até agora eu não tive inimigos políticos. O que eu tive foram esses caras tentando sabotar o governo. Foi isso que aconteceu desde o início. E o tempo todo colocando pegadinhas, o tempo todo tentando minar o governo. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou do diálogo. Eu não tenho tempo para estar perseguindo ninguém, eu não tenho tempo para estar tramando contra ninguém. E ninguém vai ver e ninguém viu uma postura minha em nenhum momento de ataque a quem quer que seja, ou denegrindo a imagem de alguém, ou denegrindo a honra de alguém. Jamais alguém me viu e jamais alguém me virá fazendo isso. Agora, eu jamais esperaria isso. Quer dizer, talvez eu tivesse muito otimista com relação a isso, né? Que isso faz muito parte da velha política, eles trabalham assim, infelizmente. O senhor falou que não tem, até então, não tinha experiência no governo e tudo mais, mas isso chega a ser um ponto positivo ou negativo? Ou então depende do ponto de vista? Eu não entendi a pergunta. O senhor fala que o senhor não tem, até então, não tinha experiência no cargo de governo, né? Como governador. Isso chega a ser positivo ou negativo? Por um lado é muito bom, porque quando eu entrei no governo, eu montei um secretariado extremamente técnico. Aliás, nunca nenhum governo do estado do Amazonas, se você pegar a história, teve um secretariado tão técnico, tão qualificado quanto o que eu coloquei. Todas as áreas que eu coloquei, o secretário era especialista daquela área. Eu entrei na política, na condição de governador, e o fato de eu não ter tido essa experiência, por um lado, é importante, porque eu não vim com os vícios da velha política. E a minha entrada na política em 2018, 2019, significou uma ruptura com esse grupo. Agora, é necessário que se adquira experiência política, porque eu passo a ser um agente político. Eu sou governador do estado do Amazonas, passo a ter tratativas, e elas são fundamentais, com a Assembleia Legislativa, com os deputados, com os vereadores, com os prefeitos do interior. Então é preciso ter essas tratativas políticas. É importante o senhor reconhecer isso, governador, porque é até um pouco de consenso dos entrevistados que vêm aqui, que são políticos, essa fala de que no início o senhor talvez estivesse um pouco blindado até pela inexperiência, mas foi ganhando corpo, né, foi engrossando a casca e aí já tem mais habilidades. E tem uma coisa importante, Neto, nesse processo, é que não adianta, com boa intenção você não resolve o problema das pessoas, só com boa intenção. É preciso que haja essa casca. Eu aprendi na marra, entendeu? Durante uma pandemia, a necessidade de fazer isso, a necessidade dessa união, a necessidade do diálogo, do entendimento entre os poderes. E depois disso a gente conseguiu evoluir muito, né? Hoje eu estou fazendo entregas inéditas, que nem o governo fez em toda a história do Amazonas. O Auxílio Estadual Permanente, por exemplo, é o maior programa de distribuição de renda de todos os tempos. A AM070, passaram 4 governadores e nenhum conseguiu entregar a rodovia. Eu fui lá e consegui entregar. E descobri que o maior motivo, a maior razão de não terem entregue a AM070 é porque os caras tinham preguiça de ir lá ficar cobrando, entendeu? Porque lá tinha que fazer desapropriação, tinha que mudar porte de lugar. E a impressão que eu tenho é que eles não tinham a devida paciência e o comprometimento para fazer isso. Iniciei a pavimentação da AM010 e vou entregar a AM010. Enfim, a gente conseguiu avançar muito
nesse processo de entregas do Estado. Resultado dessa dedicação é resultado desse comprometimento. 2022, ano de eleição, falar isso mais uma vez, mas tratando agora do alinhamento com o presidente Bolsonaro. Um dos seus adversários, possíveis adversários pré-candidatos já ao governo, busca um alinhamento com o presidente e o senhor também tem um alinhamento, tem uma proximidade com o presidente. O senhor acha que quem conseguir melhor manter esse alinhamento vai conseguir alguma vantagem aqui no Amazonas pelo respeito que o presidente tem dos amazonenses? Primeiro, o adversário que eu tenho agora é a fome. Preciso combater a fome. E nada é mais importante nesse momento do que colocar comida no prato daqueles que precisam. O segundo é o desemprego, a geração de emprego e renda. O alinhamento com o presidente é importante, independente de quem esteja na cadeira, porque nós precisamos ter a ajuda do governo federal para o estado do Amazonas. Essa questão política é uma questão que a gente vai ver lá mais para frente. A eleição é só em outubro. Então, assim, nesse momento, eu estou muito preocupado com a geração de emprego e renda e a distribuição de renda. Por falar em geração de emprego e renda, nós tivemos conquistas recentes com relação à exploração do gás natural aqui no estado. Foi algo, e também uma conquista do nosso governo, porque quando eu assumi o governo, há algum tempo que a Eneva estava tentando fazer a implantação da exploração lá no campo de Azulão, e isso não acontecia por causa do monopólio da Cigás. E aí um monte de gente tinha interesse que a Cigás ficasse sozinha na distribuição do gás, e quando eu entrei eu quebrei o monopólio e eu garanti as condições tributárias para que a Eneva pudesse se implantar aqui e explorar lá o campo de Azulão. Como isso está consolidado e crescendo, eu lhe pergunto, a gente tem a perspectiva próxima de uma nova fonte de renda, uma nova fonte de geração de emprego para o nosso povo? Sem dúvida nenhuma, até porque no final do ano agora, a Eneva venceu um leilão para a implantação de uma térmica aqui no estado do Amazonas, inclusive lá em Silves, e o investimento previsto dela é de R$1 bilhão. Então só aí são mais outras centenas de empregos que vão ser gerados. Com a implantação da exploração do gás para o abastecimento da térmica em Jaguatirica, foram 2.000 empregos gerados, 1.000 empregos aqui, empregos diretos, 1.000 aqui no campo de Azulão e mais outros 1.000 lá em Roraima. Então a gente tem essa expectativa de que esse investimento também vai gerar uma quantidade significativa de empregos. Agora, rapidamente, o senhor assinou um convênio que vai possibilitar passe livre para os estudantes no ano que vem aqui na capital amazonense. Como é que chegou a esse convênio, a esse entendimento? Parceria com a prefeitura, né? O prefeito Davi tem sido um grande parceiro, a gente tem trabalhado em conjunto, e quando os políticos se unem, é exatamente isso que acontece, é a população que ganha. Nós assinamos um convênio de R$156 milhões para garantir gratuidade do transporte coletivo para todos os alunos da rede pública de ensino, do ensino básico e também do ensino médio. E também, com esse convênio, nós vamos garantir a meia passagem daqueles outros estudantes e vamos também evitar que a passagem possa aumentar. Agora, governador, justamente nessas entregas, nesses eventos e tudo mais, eu lhe pergunto qual tem sido assim, o termômetro da população quando chega com o senhor para agradecer ou então para pedir, como é que tem sido esse termômetro? Bom, tem sido muito positivo. A gente tem feito muitas entregas históricas. Eu sou um governador que eu tenho olhado para o estado como um todo. Tenho visitado muito o interior que há muito tempo ficou abandonado. No final do ano, eu fiz uma maratona para entregar os cartões, para que eles pudessem chegar àquelas pessoas que mais precisam, e de fato é muito emocionante você ouvir o depoimento das pessoas. Eu lembro do caso de uma senhora que disse assim: olha, governador, ainda bem que o senhor chegou, porque isso lá em Boca do Acre, porque meu gás durava até hoje. E eu sabia que o senhor vinha aqui com cartão. Então, com esse cartão, eu vou comprar minha botija de gás. E a gente percebe que ainda há uma carência muito grande, há uma necessidade muito grande. E que com o processo da pandemia, as pessoas perderam seu poder de compra.
né? A restrição das atividades econômicas gerou desemprego, muitas perderam sua fonte de renda, houve o aumento da inflação, tudo aumentou gasolina, aumentou os produtos da cesta básica. Então, essa ajuda é fundamental nesse momento. Então é por isso que eu faço questão de bater nessa tecla da distribuição de renda. A gente tem que distribuir renda e garantir que todo amazonense possa ter comida na sua mesa. A gente tem investido muito na agricultura familiar, tem, na medida do possível, feito a compra de produtos desses produtores através do nosso prêmio, que é o Programa de Regionalização da Merenda. Temos comprado pescado de quem é da piscicultura, quem cria peixe aqui na região metropolitana, nós estamos comprando e estamos entregando para aquelas famílias em condição de vulnerabilidade social através do nosso programa Peixe no Prato. Também fiz várias ações agora no mês de dezembro para levar para essas pessoas, para garantir o Natal e garantir um fim de ano com a mesa farta, com peixinho. Entregamos também abacaxi, entregamos farinha e tudo isso da nossa agricultura familiar. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva. Nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço também a Flávia Moura pela participação. Muito obrigado, que 2022 seja de muita prosperidade, discernimento e sobriedade nas ações do governo. Para todos nós. Muito obrigado, Neto. Obrigado, Flávia. Obrigado também ao Grupo Bandeirantes pelo convite. Quero desejar a todos um 2022 muito próspero e que a gente possa ter um ano bem melhor do que 2021. Um abraço a todos. Obrigado a você de casa. Meu muito obrigado. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.